Fala rapaziada, vou gravar esse vídeo aqui pra vocês, no qual o assunto vai ser química inorgânica, galera. Nesse vídeo aqui, para início de tudo, eu vou explicar coisas introdutórias da química orgânica. Não vou explicar a química orgânica como um todo, porque senão esse vídeo aqui duraria umas 3 horas, estou nem brincando. Vou explicar aqui o que você precisa saber, o que você precisa levar, principalmente para provas como o Enem. E, inclusive, esse vídeo aqui vai ser muito mais focado no âmbito no Enem. Por quê? Eu, como um aluno, estou fazendo esse vídeo aqui como forma de aprendizagem, uma forma de fixação do conteúdo no qual estou estudando. Tá entendendo? Então, eu estou me colocando no papel aqui de professor para que desse modo eu consiga fixar mais o conteúdo aqui na minha cabeça, e acredito que assim vocês também possam sair sejam ajudados em geral. Tá, vamos lá começar a química inorgânica propriamente dita, tá bom? Eu vou dar uma apagada aqui e vou dar uns bisus para vocês. Primeiramente, esse é um conteúdo de química considerado meio que avançado, tá bom? Então, para você primeiramente aprender esse conteúdo, você deve ter aprendido outros conteúdos de antemão, ou seja, já devem ter dominado os outros conteúdos que vêm antes desse. Conteúdos esses que estão incluídos quais? Atomística. Ô, rapaz, não liga pra minha letra não, mas é atomística que tá escrito aqui, tá? Vocês devem ter aprendido tudo sobre átomo, o que é câmara de valência, o que é prótons, nêutrons, elétrons, camadas eletrônicas, tudo sobre teoria atômica, essas coisas assim. Tudo isso vocês já devem ter dominados, bem como vocês devem ter dominados o que? Polaridade. Polaridade não, calma aí, polaridade vem depois. Primeiro vem o que? Ligações químicas. Ligações químicas. Ligações químicas, para esse conteúdo que a gente vai estudar agora, é de máxima importância. Por quê? Porque praticamente quase todo composto que a gente vai estudar, quase toda propriedade, toda função inorgânica que a gente vai ver, vai ser tudo fruto de ligações químicas. Ligações químicas essas que estão incluídas ligações covalentes, ligações iônicas, ligações metálicas, essas coisas do tipo, as propriedades dessas ligações e tudo isso, entende? Outro conteúdo muito importante também, além de polaridade, que eu ia citar aqui, mas como vocês já sabem, é tabela periódica. Rapaziada, para esse assunto aqui que a gente vai estudar, ter a tabela, pelo menos o mais importante dela na cabeça, é de máxima importância. Saber suas propriedades, sobretudo, é muito importante para isso, tá bom? Pois bem, vamos começar aqui a introduzir a química inorgânica propriamente dita. Depois de a gente dar essa introduzida legal, essa revisada, a gente vai começar agora a estudar a química inorgânica. Química inorgânica, vou escrever só inorgânica aqui para ficar legal. Inorgânica. Para começar os estudos de química inorgânica, eu quero introduzir para vocês aqui umas coisas que é fundamental, que é de máxima importância vocês saberem antes de pegar as funções inorgânicas que eu vou apresentar depois disso. Calma aí, vou introduzir para vocês aqui. Uma coisa que é muito bom você estudar antes de estudar a química orgânica, inorgânica, tô confundindo aqui, orgânica é o que vem depois de inorgânica, tá bom? Sim, falando nisso, eu já posso introduzir uma coisa muito importante aqui para vocês, que é a diferença de química orgânica para inorgânica. Muita gente tem dúvida nisso e fica meio confuso, mas é uma coisa tão simples, rapaziada, que chega a ser besta. Orgânica é toda matéria, todo elemento, toda estrutura química que tem a ver com coisas vivas, ou seja, que tem a ver lá com a biologia, com a bioquímica, entende? Principalmente
estruturas químicas que têm carbono em sua estrutura molecular, esqueleto carbônico, essas coisas. Já que na inorgânica a gente vai estudar coisas que tem a ver com minérios, com metais alcalinos terrosos, fazendo ligações com oxigênio, com hidrogênio e essas coisas do tipo, ok? Pronto, já dei uma definição aqui muito boa para vocês. Uma coisa que eu quero introduzir para vocês é o conceito de NOx. NOx. O que significa NOx? Número de oxidação. O que significa NOx? Número de oxidação, né? Já disse. O significado de NOx é o número da carga que um elemento possui. Entende? Sendo mais exato falando, é o número da carga no qual o elemento possui ao romper uma ligação. Vou dar um exemplo aqui muito claro para vocês. NaCl. Cloreto de sódio. Cloreto porque tem o Cl de cloro, sódio porque tem o Na. Cloreto de sódio. É bom já pegar esses manejos com a nomenclatura dos elementos, tá bom? Porque é de máxima importância saber isso. Isso aqui, para quem estudou ligações químicas, vai saber que é uma ligação iônica acontecendo aqui. Que ao ser jogado em um meio aquoso, isso aqui vai se transformar o quê? Na e Cl-. Ih, rapaz, tem um bichinho aqui. Na e Cl-. Um cátion Na e um ânion Cl, tá bom? O NOx, o número de oxidação, é isso aqui, ó. O número de oxidação do sódio aqui nessa demonstração é 1+. E o número de NOx do Cl aqui é -1. É 1-, pode ser chamado também. Normalmente ele é representado em -1 mesmo. E aqui é +1, entende? Isso aqui, para reconhecer em estruturas iônicas, em compostos iônicos, é fácil, porque dá para ver nitidamente que dentro disso aqui tem escondido um Na+ e um Cl-. Aqui aconteceu o que? Uma dissociação iônica, que a gente vai estudar também, que é um processo físico acontecendo. Aqui não tem uma ligação química covalente, no qual há uma doação de elétron para o outro composto, para o outro elemento, quer dizer. Aqui há um compartilhamento, uma doação direta do elétron. Entende? Por quê? A gente viu lá nas ligações químicas que o sódio possui 7 elétrons na sua camada de valência. Não, calma aí, perdão. Possui 1 elétron na sua camada de valência. Já o Cl possui 7. Ou seja, para completar o octeto, o Cl precisa receber um elétron, ou seja, reduzindo-se, ficando com a carga negativa, e o Na, que é o sódio, tem a tendência de perder esse tal elétron que está na camada de valência, ficando assim com a carga positiva, porque ele perdeu um elétron. Ok? Rapaziada, eu não vou me prolongar muito aqui com o número de NOx, mas só sobre isso eu podia falar muito, mas muito mesmo. É uma coisa extensa, rapaziada. Extensa de verdade. Eu vou dar uma treinada aqui sobre o número de NOx com vocês. Eu só vou colocar um composto aqui e calcular o número de NOx de tal composto. Vamos colocar o da água, por exemplo, H2O. O número de NOx do O aqui, no caso é -2, porque o oxigênio, em quase todos os compostos, ele possui um número de NOx -2, porque ele possui a tendência de receber esses dois elétrons. Entende? A gente vê lá que o oxigênio, ao ser um elemento característico do grupo da família 6A, ele tem a tendência de receber 2 elétrons para completar o seu octeto e se estabilizar. No caso aqui, o oxigênio ele é forçado a ter um NOx +2 para ele se ligar com esse -2 aqui e formar um 0, anular, porque esse composto aqui não tem carga, entende?
Isso é uma coisa que eu teria que explicar bem pouco, mas eu vou explicar assim mesmo superficialmente, porque é uma coisa um pouco que detém tempo e eu não tenho tempo para explicar isso aqui. Basicamente a gente vai pegar esse mais 2 aqui e dividir por esse 2 de hidrogênio, e descobrindo assim que o hidrogênio desse composto aqui da água tem um NOx total de 1, entende? Porque 1 para cada hidrogênio, e no caso aqui tem 2 e fica 1 mais 1, aí forma 2 e se bloqueia com menos 2 do oxigênio, formando ao total uma carga zero, certo? É isso que é o número de NOx, e é isso que você tem que saber basicamente. Tem várias regras sobre NOx, várias coisas importantes que você tem que saber sim, e eu posso até fazer uma aula sobre isso, mas demandaria um pouco de tempo. Vamos lá. Introduzir uma coisa muito essencial aqui para vocês agora, da química inorgânica propriamente dita. Funções inorgânicas. Rapaz, coloca assim mesmo, maiúsculo com minúsculo, o importante é dar para reconhecer. O importante é reconhecer o que eu estou escrevendo aqui, tá bom? A gente tem 4 tipos de funções. A gente tem a função ácido, a gente tem a função base, a gente tem a função óxido e por fim, mas não menos importante, a função sal, que a gente tem um muito característico, que é o sal de cozinha, né, que é o NaCl, essas coisas assim, que a gente acabou de ver também lá no exemplo da dissociação iônica que o sal faz ao entrar em meio aquoso, formando um Na+, o Cl-, as coisas assim, tá bom? Vou dar um exemplo de cada um desses compostos, só para vocês ficarem familiarizados com o que vão ver daqui para frente. Exemplos de ácidos. A gente tem ácido clorídrico, um dos mais famosos, o que fica no nosso estômago, que é usado para... Caramba, ácido clorídrico Mas não vem nada à mente agora, mas ele é muito importante, principalmente para a função biológica, pois ele que deixa o nosso estômago com pH ácido, entende? Com pH baixo, que é característico de um pH ácido, certo? A gente tem um muito importante que cai bastante, inclusive é o que mais cai atrás do ácido clorídrico, que é o H2SO4, o famoso ácido sulfúrico. Sobre a nomenclatura de ácido, rapaziada, isso é um pouco importante também, mas pro Enem não é bem importante, sabe? Mas é uma coisa fácil, posso tentar introduzir aqui com vocês, mas vai demandar um pouco de tempo, então esquece que eu falei. Rapaziada, o HCl ele é um ácido importante, porque ele é um ácido meio que interdisciplinar, porque ele aparece lá na biologia, no sistema digestório, na fisionomia do corpo e tal, do estômago aqui, ele é importante para várias coisas biológicas, ou seja, ele é um ácido interdisciplinar, ele é explicado tanto aqui na função inorgânica e tanto lá na biologia, certo? Quando explico o sistema digestório, essas coisas, eu posso até fazer um vídeo aqui sobre o sistema digestório, pois é um assunto que eu domino um pouco não, domino bem, tá? Estudei bastante sistema digestório, então posso se dizer que eu tenho um domínio bom do sistema digestório, essas coisas assim. Outra coisa importantíssima que eu lembrei do ácido clorídrico é a reação de neutralização que ele faz. Quando a gente coloca ácido clorídrico junto com... com a soda cáustica, com hidróxido de sódio, isso mesmo. A gente forma o NaCl mais água. Isso é uma reação muito brutal que a gente faz, que se chama reação de neutralização, que depois de ter estudado isso tudo, a gente vai estudar reações, tá bom? Reações reações inorgânicas, tá bom? Não vou colocar tudo aqui, mas são reações inorgânicas que a gente vai estudar. Tá, falando um pouco sobre o ácido sulfúrico, já tá me prolongando muito com o ácido clorídrico aqui, mas o ácido sulfúrico, ele é o mais característico sobre ácido. Tudo
tudo quanto é ácido, ele é o mais característico. Isso aqui é um ácido de verdade. Por quê? Porque ele é um ácido forte, é um ácido que aparece em tudo quanto é problema ambiental e é um ácido o qual a gente usa bastante no nosso dia a dia, tá bom? Baterias são feitas de ácido sulfúrico. A maioria das baterias, tá? Tradicionais, essas coisas aí industriais, tudo feito com ácido sulfúrico. E é isso, rapaziada. E de ácido já tá bem familiarizado, né? Vamos entrar em base. A base mais importante, sem sombra de dúvida, é o NaOH, que é o hidrácido. Por que hidrácido? Porque tem o oxigênio com o hidrogênio, de hidrogênio e óxido, hidrácido, tá bom? Hidrácido de oxigênio com hidrogênio. Hidráxido de sódio, porque o Na é o sódio aqui. Ele é comercialmente chamado de soda cáustica e ele é bastante importante em algumas reações e algumas reações, né? A gente tem um muito importante também, que é o CaOH2. Ele é assim, ó, que é o hidróxido. Hidróxido, tá? O nome desse agrupamento aqui é hidróxido de cálcio, popularmente chamado também de cal virgem ou de cal nova, esqueci geral. Cal desidratada também é chamado, tá bom? Não. Viajei total. Essa aqui é a cal hidratada, tá bom? Não é a cal virgem. Cal virgem é outra. Que inclusive a cal virgem é um óxido que a gente vai ver agora, inclusive. Tá bom? Que é o CaO. Isso aqui é a cal virgem, que é o óxido de cálcio. Outro óxido importante também, CO2, dióxido de carbono, muito importante aí para problema ambiental, né? Problemas relacionados à atmosfera, porque ao ser lançado muito CO2 na atmosfera, contribui para o efeito estufa, e o efeito estufa contribui para o efeito do aquecimento global, essas coisas assim. É muito importante e é isso, tá bom? Ele é lançado na atmosfera principalmente por queima de combustível. Toda combustão é liberado CO2. Na respiração celular também é muito importante porque é liberado CO2 também. O CO2 também é usado na fotossíntese da planta. Então, sobre o CO2, esquece, porque é muito importante mesmo. Outro óxido de muitíssima, extrema importância, H2O. Água. Sim, a água é um óxido. H2O, também chamado de óxido de dihidrogênio, tá bom? Óxido de hidrogênio ou óxido de dihidrogênio. Por quê? Porque são dois hidrogênios, certo? Aqui é o dióxido de carbono, aqui é o óxido de cálcio. Deixa eu ver outro óxido que eu posso colocar também. Já lembrei. SO3. SO3, nossa, esse 3 ficou horrível mesmo, meu Deus. Apagar tudo de uma vez, tão feio que fica assim. SO3, o SO3, o trióxido de enxofre, ele é muito importante porque ele é um dos principais causadores da chuva ácida, um fenômeno químico, um fenômeno ambiental, para falar a verdade, um fenômeno ambiental químico que acontece, que é a famosa chuva ácida, que ele faz a reação lá de... É uma reação de... que ele junta com a base, é assim, ó. Não, com a água, na verdade. Ele é o enxofre, aí junta com H2O e gera ácido sulfúrico. Só juntar aqui, ó. Dá H2SO4. Tá bom? Ó, 2 hidrogênio daqui, o S vem daqui e 3 com 1 aqui, 4. H2SO4. É o mesmo ácido desse de cima aqui, ó.
o mesmo que eu falei, que é bastante forte, que é usado em bateria, que, deixa eu ver, que corrói muito, que reage fortemente com a base, essas coisas assim, tá bom? E é isso. Agora vamos para os sais. Rapaziada, isso que eu tô batendo aqui é o apagador, tá bom? Ele fica um pouco sujo, aí quando eu bato ele sai o giz. Um exemplo de sal muito marcante, que é o principal de todos que vocês têm que levar para o Enem, que é o NaCl. NaCl é de brutal importância, rapaziada. Cloreto de sódio. Muito importante mesmo isso aqui. Ele é o sal usado em cozinha, né? E vocês sabem, é o sal predominante em água salgada, no mar, essas coisas. Outro exemplo de sal. Inclusive, ele é o sal que ele é formado pela reação da soda cáustica, do NaOH, do hidróxido de sódio com o HCl, cloreto de sódio, ou o ácido clorídrico, tá bom? Outro sal importante aqui, eu não estou conseguindo lembrar agora no momento. Nossa, não vem nada agora, calma aí. Rapaziada, não vem. Tô procurando um sal aqui. Não achei. Não, achei. Ó, outro exemplo de sal. O KCl. Cloreto de potássio. Cloreto de potássio, importantíssimo também. Outra base bastante importante que eu esqueci de colocar, rapaziada. O hidróxido de alumínio, AlOH3, isso aqui vocês têm que saber. Ele tem várias propriedades importantíssimas. Ele age como um floculador, alguma coisa assim. Quando coloca ele numa água impura, ele pega as impurezas daquela água e gruda em si, entende? Ele é usado muito na parte da hidratação da água, no tratamento da água, entende? Nas indústrias aí, na Cagepa, essas coisas do tipo. Muito importante mesmo. Rapaziada, em geral é isso. Quem quiser tirar um print aí. Importantíssimas funções inorgânicas. E agora eu vou falar um pouco sobre os ácidos. Tá bom? Vamos lá falar sobre os ácidos. Tudo que você precisa saber de ácido. Deixa eu ver o tempo do vídeo, quanto tá? 23 minutos. Tá pouco ainda, tá pouco. Calma aí. Tô limpando aqui, ó, o coisa aqui. Vamos lá. Pronto. Ácidos. Ácidos. O que você precisa saber sobre ácidos? Eles são... A definição de ácido é um composto que, ao ser colocado em meio aquoso, libera prótons hidrogênio, tá bom? Liberam cátions hidrogênios, certo? Ao ser colocado em meio aquoso, eles liberam hidrogênio. Vou colocar aqui, ó. Definição. Libera H+ em H2O em meio aquoso, tá bom? Classificação de ácido. Classificação. Eles podem ser classificados quanto... Calma aí. Sobre ácidos aqui, eu posso classificar ele quanto a sua composição estrutural, se tem hidrogênio ou se tem oxigênio. Eles podem ser chamados de hidrácidos,
ou oxiácidos. Ácidos. Qual a diferença dos dois? Hidrácidos são os ácidos que só possuem oxigênio em sua composição estrutural. Já os oxiácidos são os ácidos que possuem tanto hidrogênio quanto oxigênio, certo? Uma coisa muito importante, rapaziada, que eu esqueci de falar sobre os ácidos, sobre as bases e sobre os próprios óxidos, é que os ácidos, eles sempre vão ter H no começo, eles sempre vão começar com H. Já as bases, elas sempre vão terminar em OH, certo? Que é o famoso agrupamento hidroxila. Já os óxidos, eles sempre vão ser composto binário e um desses dois compostos vão ser oxigênio. Ok? Vamos lá? Continuar sobre ácidos aqui. Exemplo de hidrácidos. A gente tem o HCl, né, que é o mais popular, digamos assim. Oxiácidos, a gente tem aquele lá, H2SO4. Tá vendo que tem tanto hidrogênio quanto oxigênio, por isso que são hidrácidos. Eles são classificados também quanto ao número de hidrogênios que eles possuem. Eles podem ser chamados de monoácidos, monoácidos, pode ser chamado de diácidos, pode ser chamados de triácidos e pode ser chamado também de tetraácidos. Para não precisar escrever ácidos em todos aqui, eu fiz assim, monoácidos, diácido, triácido e tetraácido. Exemplo de monoácidos, a gente tem o HCl novamente, que só tem um próton. O hidrogênio muitas vezes é chamado de próton, tá bom, rapaziada? Então é bom se acostumar com isso. Exemplo de diácido, a gente tem o H2SO4, que eu já citei isso aqui não sei quantas vezes, meu Deus do céu. Só tem esse ácido, Douglas. Vamos procurar outro, rapaziada, outro tipo de ácido aqui. A gente tem o ácido cianídrico também, que é um ótimo exemplo. Ácido cianídrico, ele é um monoácido. Ele é considerado um ácido fraco, rapaziada. É um ácido fraco. Já o HCl é um ácido forte. Eu vou classificar aqui os ácidos quanto à força também, rapaziada, mas depois de explicar isso aqui, tá bom? A gente tem exemplo de monoácido, o ácido fluorídrico, cianídrico, fluorídrico, né? A gente tem o ácido nítrico, muito importante também, já caiu no Enem bastante. Rapaziada, só de saber essa fórmula aqui já caiu no Enem, tá bom? Tinha que saber, tem uma pergunta lá que simplesmente perguntava assim, qual a fórmula do ácido cianídrico, do cloreto de sódio, eu acho que estava escrito lá. Essas coisas assim, rapaziada. Caiu literalmente isso no Enem no ano passado, na questão lá que tinha um quadro assim, aquele ampliado, explicando lá as fórmulas, como era chamado o nitrogênio na época. Era bastante legal essa questão, muito fácil para quem sabia essas coisas aí. Exemplo de outro diácido muito importante também, o ácido carbônico. Ácido carbônico, muito importante também. Exemplo de triácido. Ácido acético. Não, vou colocar o ácido acético não, porque é um ácido orgânico, então vai confundir tudo aqui. O ácido fosfórico. Ácido fosfórico. A gente tem o ácido bórico também, que é triácido. H3BO3. Ele é usado lá na água bariátrica, né? E exemplo de ácido também é chamado de monoprótico, diprótico, triprótico e tetraprótico aqui, tá bom? É só um nome diferentezinho. Por quê? Porque monoácido não é ácidos que tem um hidrogênio, monoprótico tem um próton.
próton, e hidrogênio também é chamado de próton. Então, é só um nome diferente, certo? Aqui, ó, exemplo de tetraácido. O ácido pirofosfórico. Olha que nome louco, que nome louco. Que é o H4P2O7. H4P2O7. Vou falar um pouco aqui sobre cada um desses ácidos, rapaziada. E finalizar esse vídeo, né? Tá 30 minutos já. Ou será que tá falando sobre base também? Caramba, agora eu fiquei... Não, vou só falar um pouco sobre os ácidos aqui e finalizar o vídeo, porque tá ficando muito longo. Posso gravar outro depois falando sobre base, fazendo a parte 2 desse vídeo. Caramba, vai ficar perfeito. Pô, vamos lá. Ó, ácido clorídrico, muito importante porque é o ácido estomacal, o ácido que deixa o estômago com pH baixo, que com pH baixo a gente ativa as enzimas responsáveis por fazer a quebra das proteínas, que o nome da enzima é pepsina. Ela está em formato de pepsinogênio no meio neutro, aí quando o HCl chega, deixa o meio ácido, ela se ativa, aí sai da forma pepsinogênio e entra na pepsina, que é a enzima responsável por digerir as proteínas, certo? Pepsina, já vem no nome, peptídeo, e proteína em formato de quê? Peptídeo. Show! HCN, ácido nítrico. O ácido nítrico é um ácido bastante corrosivo, bastante mesmo. Ele tem cianeto na sua composição, que é um elemento que bloqueia a nossa cadeia respiratória. E lá dentro da célula, na mitocôndria, tem lá o ciclo de Krebs, as coisas assim. Na parte da fosforilação oxidativa do metabolismo energético, da respiração celular, ele bloqueia total as enzimas responsáveis por pular o elétron para fazer o ATP lá, entende? Ou seja, em resumo, ele é um ácido muito asfixiante, digamos assim. Ele é um ácido que foi usado inclusive pelos nazistas em câmara de gás, entende? Então tem história, rapaziada, pra contar. Ele é um ácido também que foi usado... Lembra da tragédia da Boate Kiss? A tragédia da Boate Kiss tinha pegou fogo, né, uma boate, e várias pessoas morreram, mas quando foram analisados, descobriram que as paredes, que eram um tipo de isolante acústica, eram feitos de cianeto, que é totalmente proibido, tá bom? E inclusive foi um crime isso, tá, rapaziada? As pessoas que fizeram isso foram penalizadas, foram já penalizadas, né? Não tem mais o que falar sobre isso. Mas é isso. O ácido fluorídrico, nem eu sei para que serve isso aí. Deixa eu ver aqui. Ácido fluorídrico, ele é importante. Função totalmente besta. Ele corrói vidro, tá bom? Então ele é usado para fazer aqueles nominhos bonitinhos no vidro, essas coisas assim, aquelas artes em vidro. Ácido nítrico. O que eu posso falar sobre o ácido nítrico? Ele é importante, que eu sei. Ele é muito importante para fazer fertilizante, rapaziada. Fertilizante. Por quê? Porque o ácido nítrico, quando a gente coloca ele na água, por exemplo, ele libera o próton, né? Porque todo ácido, ao ser colocado em água, vai liberar o seu próton e libera o quê? O nitrato, que é o N3, não, NO3-. O nitrato, ele é muito absorvido pelas plantas e é essencial. Sem nitrato as plantas não vivem. É usado para fazer muita coisa mesmo. E também é usado para fazer explosivos. H2SO4, ácido sulfúrico, é usado para fazer baterias de carro, é usado em laboratório para reações químicas onde convém o uso de ácidos. Ele é um ácido forte. Por quê? Porque fazendo o delta dele, a gente subtrai esse 4 menos os 2, o delta dele dá 2, né? Eu não falei sobre delta aqui, né? Isso aqui significa que o ácido é forte, tá bom? Quando o delta é 2 é porque o ácido é forte. Quando o delta é 0, ácido fraco. Quando o delta é 1, o ácido é moderado / fraco.
Aqui tem o ácido carbônico. A gente fazendo o delta dele, que é 3 menos 2, dá 1. Ou seja, um ácido moderado, meio fraco ali, totalmente fraco também. É o ácido presente na Coca-Cola, em refrigerantes. Tem muito ácido carbônico no refrigerante. Ele não faz mal, tá, rapaziada? Porque inclusive a gente produz ácido carbônico dentro do nosso corpo, certo? Porque o ácido carbônico é nada mais nada menos que CO2 reagindo com água, mais água. Posso até colocar a fórmula dele aqui em cima. Vou apagar aqui, tá, rapaziada? Vou colocar aqui a fórmula do ácido carbônico, que é CO2 mais água. O símbolo que é usado aqui é o do equilíbrio, tá bom? Porque ele fica indo e voltando. H2CO3. Isso aqui é um carbonato, né? Que é um CO3, 2 menos, aí junta isso aqui. Isso aí. Show. Acontece isso muito no nosso corpo. Certinho? Ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele é um ácido relativamente fraco. Calma aí que eu tô aqui embaixo, porque eu tô olhando aqui sobre ele, vendo se ele é importante. Nossa, não é importante nada, velho. Serve pra quase nada. Ele é encontrado em refrigerantes, principalmente do tipo cola. Não, exclusivamente do tipo cola. Ele é encontrado em refrigerante Coca-Cola, em refrigerante Pepsi, essas coisas, tudo que tem a ver com cola, esse ácido fosfórico é encontrado. E ele, uma característica muito exclusiva dele é que ele é um sequestrador de cálcio. E é isso. Tá bom? Ele faz mal pro nosso corpo. Ou seja, não bebam Coca-Cola. Deixa eu ver outro aqui. Ácido bórico, né? Ácido bórico. Ele é um antisséptico e só isso que você precisa saber. E esse aqui não tem nada de importância. Rapaziada, eu vou acabando esse vídeo aqui por aqui. E só quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui, todo mundo que assistiu até aqui. Rapaziada, foi um prazer gravar esse vídeo pra vocês. Eu queria falar que esse vídeo aqui era para durar 2 horas, porque eu sei muito conhecimento sobre isso. Eu podia falar até umas horas aqui, eu fiz esse vídeo muito resumido. E é isso. Obrigado. O que eu posso fazer aqui? Não sei. Posso fazer uma pose aqui pra colocar na capa. Pera aí, como é que eu faço essa pose aqui? Faz assim, cara de mal. Pronto. É só fazer o corte lá.